Primeiramente aqui, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Como dito, eu sou o professor Hélio Heringer, professor do Departamento de Oceanografia Geológica da Faculdade de Oceanografia da UERJ. Como eu não sabia ter a apresentação, eu tinha preparado um primeiro slide aqui no currículo, né? E dentre o que foi falado na formação, só tem um que é o aperfeiçoamento em hidrografia, é o curso de oficiais da Marinha de hidrógrafos que eu concluí no ano passado. A experiência profissional começa em 1986 como coordenador de equipe de campo para a coleta de dados de geofísica e oceanografia. E em 90 eu presto concurso para a UERJ, estou na UERJ até hoje. Trabalho também como consultor em ambientais, geofísicos e hidrográficos e pesquisador em projetos na Faculdade de Oceanografia, projetos financiados por aí. Sumário da nossa apresentação. Vamos ter uma introdução, um breve histórico da oceanografia, uma descrição do desenvolvimento tecnológico frente à oceanografia, quais são as plataformas mais usadas para a coleta dos dados oceanográficos, a geração dos mapas, com apresentação de exemplos que a gente costuma usar na oceanografia, uma breve perspectiva, assim, as novas perspectivas dessa geotecnologia nos estudos oceanográficos e, por fim, vai ter os slides de referências. Bom, introduzindo a nossa palestra, primeira pergunta que vem, a gente que é lá da oceanografia, ou coordenando um projeto de divulgação de oceanografia, e a gente sempre brinca com isso, o que é oceanografia? Então você passa no vestibular de oceanografia e fala, passei em oceanografia, a primeira pergunta, oceano, o quê? Precisa entender o que é essa ciência. A oceanografia, ela é uma das ciências incluída na área de ciências exatas e da Terra, dedicada ao estudo dos oceanos e das zonas costeiras, a zona de interface. E esse estudo abrange todos os aspectos dessa região, desde a descrição física até a interpretação dos fenômenos que são ali verificados e a interação com o continente, com a atmosfera. E também o que diz respeito aos que atuam nesses ambientes. É uma ciência multi, inter e transdisciplinar. Ela envolve várias outras ciências que relacionam e extrapolam uma sobre a outra. E requer um conhecimento geral muito grande, você tem que ser uma pessoa observadora das coisas para conseguir integrar essas informações, essas diferentes disciplinas, né? Sendo destacada a biologia, a física, a geologia, a matemática, a química, como o principal dessa ciência. As áreas de concentração da oceanografia são 4 grandes áreas e dentro dessas grandes tem várias outras sub-áreas de atuação. Então nós temos a oceanografia geológica, a oceanografia física, a oceanografia química e a oceanografia geológica. Bom, a gente está tratando aqui de sensoriamento remoto, geotecnologias, então é bom a gente ver um pouquinho aqui o que é o sensoriamento remoto. Então, o sensoriamento é a ciência e a arte de ter informações sobre um objeto, sobre uma área ou um fenômeno, através de análise de dados que são adquiridos por um dispositivo que não necessita estar em contato com um objeto, com a área ou com um fenômeno sob investigação. Definição de Lillezan, e seguido em 2015 na observação na internet. E as geotecnologias, o que vêm ser essas
geotecnologias. Tem um conjunto de técnicas ou tecnologias ligadas a essa informação que a gente diz espacial ou geoespacial, quer seja no tocante à sua coleta, no tocante ao seu tratamento, ou a análise de dados, dados esses de topografia, fotogrametria, fotografia, sensoriamento remoto, posicionamento por satélite, geoestatística, banco de dados geográficos, web mapping e SIG, definido Medeiros, cometida em 2015. Bom, agora a gente tem dois marcos importantes para a oceanografia que estão de destacar aqui. Em 1853, em Bruxelas, ocorre a Conferência Internacional de Meteorologia, organizada por Matthew Fond, da Marinha dos Estados Unidos. E em 1855, ele lança o livro The Physical Geography, e é referido por isso como o pai da oceanografia. É quem primeiro começa a organizar tudo nessa área para que seja desenvolvido como uma ciência realmente. Depois disso, em 1872, nós temos a imagem do HMS Challenger, um veleiro que sai da Inglaterra para percorrer durante 3 anos 110 mil quilômetros de distância. Nessa aventura, ele corre todos os oceanos, recolhendo materiais que naquela época permitiu um grande avanço de conhecimento sobre o que existia no mar, as coisas que aconteciam nos oceanos. O resultado foi publicado em 50 volumes e marcaram o verdadeiro nascimento da ciência oceanográfica, com tudo sendo feito sob técnicas, métodos, organizado de forma sistemática. Bom, a oceanografia, ela depende muito da tecnologia, né? Então aqui a gente vai falar sobre o desenvolvimento tecnológico e esse impacto na oceanografia. A oceanografia em seus primórdios, ela era baseada na coleta ou medida direta dos dados. E você tinha que coletar uma amostra, você tinha que estar no oceano fazendo as medidas in situ para conseguir ter as informações. Então, nesse caso, a gente pode falar, você queria medir a temperatura da água, você tinha que pegar um volume de água e botar um termômetro para medir essa temperatura. Você queria medir a profundidade, você descia um plumo numa corda graduada para ter a estimativa de profundidade. Hoje em dia isso muda por causa do desenvolvimento tecnológico. E esse desenvolvimento tecnológico é relacionado ao desenvolvimento da ciência como um todo, que ocorre principalmente por 2 fatores básicos, que eu sempre brinco, curiosidade e necessidade. Ou você quer entender alguma coisa, porque você fica curioso por aquilo, ou você precisa ter alguma coisa para dar solução a um problema que está sendo observado. E nessa busca tem um ciclo em que você consegue um avanço tecnológico e você aplica esse avanço tecnológico na ciência, desenvolve, possibilita novos avanços tecnológicos e você entra num ciclo de desenvolvimento que é praticamente contínuo e a ciência e o tecnológico caminham dessa forma. Infelizmente, nós tivemos 2 grandes eventos, né? As 2 guerras mundiais, marcos tristes, né, na história pela sua brutalidade, mas o rastro deixado depois, né, o rastro bom dessas guerras é que os avanços tecnológicos que foram fundamentais naquele momento para você se defender ou para você atacar e surpreender, trouxeram tecnologias que depois foram adaptadas para uso civil, para uso científico, etc. Nessas guerras, nós tivemos 3 grandes
terrores, né, em termos de armamento. Os aviões, as minas, o submarino. E como você conseguiria combater esses novos armamentos que surgiram? Bom, para você localizar os aviões, desenvolveu-se o radar. Para você conseguir localizar as minas, os detectores magnéticos. E para você localizar os minas, desenvolveu-se a acústica submarina, aí os sonares, para que você pudesse, através dos acústicos, localizar os submarinos. O sonar equivale ao radar, só que dentro d'água. No ar, as ondas eletromagnéticas se propagam bem. Não, mas o pulso acústico se propaga muito bem. Então você usa o pulso acústico para desenvolver o sonar e fazer essa localização. Com esses desenvolvimentos, inicia-se o uso dos sensores remotos dentro da oceanografia. Ou seja, você tem equipamentos que, através de um pulso emitido, apenas parado, de forma estática, só recebendo sinais, você consegue determinar algumas do ambiente marinho. Vamos falar então dessas tecnologias. O radar. O radar, servido para a localização dos aviões, foi, depois da guerra, responsável pelo aparecimento dos primeiros sistemas de posicionamento eletrônicos comerciais, em que você usou o excedente de material da alma do radar, que era uma válvula eletrônica chamada magnetron, que gerava o pulso radar. E, fim da guerra, um estoque muito grande dessa válvula magnetron botada para o uso civil. Como? Você botava um equipamento com estações em terra e essa alma media a distância. Essas duas estações estavam em pontos conhecidos, com coordenadas determinadas. E a partir desses pontos de coordenadas determinadas, com as duas distâncias, a gente consegue saber a posição do ponto onde a embarcação estava. Sendo um equipamento eletrônico, essa posição era contínua, um pulso por segundo para se localizar aproximadamente. Isso resultou numa facilidade de posicionamento da embarcação, numa maior dos levantamentos e no conhecimento in situ, no momento do levantamento, de qual era a sua posição. Você fazer o levantamento para processar depois e saber onde tinha, na verdade. Um outro equipamento que deriva do radar são os GPRs, radares de penetração no solo, em que você vai ter o pulso eletromagnético radar sendo emitido no solo, tendo uma penetração no solo e respondendo a estratigrafia de subsuperfície com uma boa penetração até o nível do lençol freático, onde você começa a ter água no interior das partículas de solo e aí a onda eletromagnética é dissipada. Isso aí, em termos de oceanografia, é muito usado por levantes na área costeira, nas áreas de praia, de dunas, e apresenta bons resultados. E, por fim, há uma tecnologia bem mais, que são os radares oceânicos, que através de pulso radar de alta resolução consegue mapear correntes oceânicas na superfície do mar. Então você, pela rugosidade do mar, com duas antenas colocadas, superpostas em termos de área de recobrimento, apontando para uma mesma área, você consegue duas informações de como está o mar em termos de sua regularidade, processa esse dado e consegue observar o deslocamento dessas águas na superfície do mar, determinando direções e velocidades de corrente, como o mapa que a gente vê aqui na frente. As setinhas indicam a direção, o tamanho das setas e a cor, a velocidade das correntes. Uma outra desenvolvimento importante é o desenvolvimento do sonar. Foi observado que quando você emitiu o pulso sonar para localizar o submarino, de repente você estava recebendo uma resposta e identificou que a resposta era o fundo do mar. Então aqui
você começa o desenvolvimento dos ecobatímetros de monofeixe, ou seja, um apontado para baixo, na vertical, em que mede a distância até o fundo do mar, cronometra o tempo e, através de com uma calibração de velocidade do som, você calcula a profundidade. Uma outra aplicação do sonar são os sonares de varredura lateral, em que o pulso não é mais bem fechadinho, apontado para baixo, ele é um pulso mais largo, de forma lateral, inclinada, e a resposta que você quer não é uma medida de profundidade, e sim um retorno, intensidade de retorno. E essa intensidade de retorno de sinal vai te dar uma composição de textura, uma coloração que vai te mapear formas, sedimentos fundo, tipo sand waves, equal marks, arrastos que você tem no fundo, e vai identificar se é uma lama, se é um cascalho, se é um recife, se é uma rocha. E também sonar acústico, nós temos os perfiladores sísmicos, em que você usa um pulso acústico de menor frequência, de modo que penetre no fundo oceânico, e a cada limite de camada, onde você há uma diferença de impedância acústica, ou em que você há uma mudança na característica do sedimento, parte do sinal volta, como é visto aqui na figura da direita, e parte continua penetrando, até que ele seja dissipado e não tenha mais força para o retorno. Você grava esse retorno e determinar as profundidades das diversas camadas, e com o avanço da processamento tal, até mesmo identificar a composição, se é lama, se é carbonato dessas camadas. Esse tipo de prospecção é muito utilizado para a indústria de petróleo na localização dos reservatórios. Ainda falando de sonares, né, que são os com base em pulsos acústicos, nós temos os correntômetros Doppler, que usam o efeito Doppler, que a gente conhece da física, né, que é aquele efeito de compactação ou de extensão das ondas com um sistema em movimento. Por exemplo, um carro se aproximando e se afastando, o som parece diferente. Isso é porque o som vem sendo compactado quando ele se aproxima e é espaçado quando ele se afasta. De acordo com essa observação, você medindo a coluna de água com pulsos acústicos em 3 ou transdutores, como a gente vê aqui nessa figura, 3 transdutores, mandam inclinados. O que acontece? A resposta de retorno mede-se o Doppler desse retorno. E você, conjugando os 3, você sabe de onde está vindo a corrente. Esse retorno em Doppler, não na água, ele é feito nas partículas que estão em suspensão na água. E ela vai te refletir o som e você vai conseguir se ela está se aproximando ou se afastando. Como você tem 3 ou 4, a conjugação dos 3 ou 4 vai te dar a direção e também a velocidade da corrente. Como subproduto nesse tipo de equipamento, você pode ter um qualitativo de material em suspensão. Quanto mais material em suspensão, maior será a intensidade de retorno, e você pode fazer algumas amostragens diretas, fazer a calibração que é a informação de quantidade de material em suspensão na coluna d'água. Um desenvolvimento mais recente dos ecobatímetros é o ecobatímetro multifeixe. Significa que, em vez de você ter um único feixe apontado para baixo, você tem um leque em ângulo em que você conseguir fazer uma varredura. Nos equipamentos atuais, você pode ter até 512 bins fazendo batimetria, uma varredura que chega a 6 a 8 vezes na metodologia tradicional do multibim, ou no multibim
os ecobatímetros multifase, que são esses aqui da direita, você pode ter 12 vezes a varredura. Ecobatímetro, você tem um ecobatímetro com multifeixe, e como subproduto com o scatter de sinal, com o retorno, você pode gerar uma imagem de side scan sonar, de sonar de varredura lateral. Os ecobatímetros multifase são, na realidade, side scan sonares que, por uma análise em recepção em mais de um transdutor, ele calcula a ferometria, ou seja, analisa os ângulos de chegada e determina a batimetria. Ele tem uma varredura mais ampla, em compensação, é mais suscetível a erros devido ao balanço e também é mais sujeito a ruídos no seu sinal devido à forma como é seguido pela interferometria. São dois equipamentos que têm evoluído muito, ultimamente estão na ponta de tecnologia de levantamentos batimétricos atualmente. Um outro tipo de sonar é o sonar de abertura sintética, é o SAS. Seria o equivalente do radar de abertura sintética no meio marinho. Então, o que você tem? Um transdutor de um tamanho mais longo, em que você faz uma taxa amostral muito grande, de maneira que, com o deslocamento, o ponto seja amostrado várias vezes. Então, você tem uma super amostragem do fundo marinho. Então, na imagem que nós estamos vendo, nós temos aqui uma imagem de side scan sonar, o sonar de varredura lateral tradicional, e na esquerda nós temos do sonar sintético, em que a gente identifica um cabo, ou seja, uma corda, né, numa linguagem mais popular, caída no fundo, que você identifica o tipo de nó que você tem aqui. Esse é um tipo de nó característico usado nos navios para você poder descer no costado. Você coloca uma perna dentro de cada alça daquela e desce pendurado pelo costado do navio. De alguma forma isso caiu na água, graças a Deus, sem o marinheiro que está nela. Né? A outra tecnologia que você tem, que é muito boa em águas rasas e claras, tá? LIDAR, Light Detect and Range, é você fazer batimetria, você fazer altimetria, ele funciona fora d'água, né? E funciona também dentro d'água até a profundidade aproximadamente vezes a profundidade que você consegue medir transparência na água utilizando um disco de SEC. O disco de SEC é um disco em setores, 2 pretos e 2 brancos em X, que você abaixa numa corda graduada até que você não consiga mais enxergá-lo. Essa é a profundidade SEC, é onde a turbidez da água não permite mais o retorno da luminosidade refletida no disco. Então o LIDAR ele consegue de um laser de 2 frequências, uma frequência vermelha, no espectro de vermelho, uma frequência no espectro de a frequência vermelha reflete na superfície do mar, a frequência verde penetra, reflete no fundo. E a diferença vai te dar a profundidade local. Então, à esquerda, a gente tem um exemplo disso sendo usado num avião, fazendo mapeamento. E na direita nós temos um envolvendo a parte marinha em azul, com um canal dragado aqui de um porto, e a parte terrestre mais em verde, amarelado aqui, você vê os pias de atracação, etc. Esse é um equipamento que está sendo muito desenvolvido. Aqui a gente vê a conjugação do LIDAR usado na parte emersa e o multibeam, o EcoBat multifeixe, usado na parte submersa. Você monta no barco o multibeam para mapear embaixo d'água, e em cima do barco você monta um LIDAR para mapear. Você consegue essas imagens bonitas que nós temos. A ponte com o rio ou a baía aqui embaixo,
aqui você tem uma plataforma de petróleo, duas balsas ou navios com os guindastes, e aqui uma outra em que você tem um portal aqui de alguma localidade. Outros sensores que nós temos ainda. Nós temos os magnetômetros, que foram desenvolvidos para localização de minas, servem para localização de tubulações no fundo marinho, de embarcações estragadas, qualquer coisa que tenha um campo magnético associado à sua presença. Então você detecta a alteração do campo magnético terrestre em função de uma introdução não natural ou de uma anomalia, embora natural, uma anomalia local que você tem. Então aqui na esquerda nós vemos um mapa na região da costa oeste dos Estados Unidos, né? Aqui a Cordilheira de Juan de Fuca e Explora, tá? As zonas de fratura, e aqui o centro de espalhamento, uma cordilheira oceânica, em que você alterna magnetizações positivas e negativas. Negativas em azul e positivas em vermelho. Que é o quê? É a fixação do campo magnético terrestre no momento em que aquele magma vazado na zona de divergência, na cordilheira mesoceânica, ele reduz a sua temperatura abaixo, inferiores a de Curie. Então, a partir desse momento, ele fixa a magnetização predominante magnético terrestre. E como a gente sabe que o campo varia ao longo do tempo geológico, ele se inverte, então você tem faixas laterais às cordilheiras mostrando esse espalhamento. Outro sensor que é muito usado, que a gente costuma ver uns mapas bonitos por aí, são os sensores de gravimetria. Pelos sensores de gravimetria, você consegue ter mapas sobre a superfície do fundo, assim, o solo, e informações da distribuição de massa por diferentes densidades abaixo desse solo oceânico. Isso é para você determinar como está, por exemplo, ter o embasamento em bacias sedimentares, localizar depósitos de baixa com anomalias gravimétricas, tipo petróleo e tal, pode ter indicação. É importantíssimo na fase de análise de bacia sedimentar, você ter uma informação sobre como está o falhamento normal de uma bacia distensional, e você aplica bastante isso aqui. Os sensores térmicos, usados principalmente em satélites, mas também usados em aviões e tal, que te possibilitam um mapeamento de grandes áreas rápidos. E esses sensores trabalham captando a energia, os raios infravermelhos do oceano, e com isso ele configura uma distribuição de temperatura. Aqui no lado direito inferior, nós temos a temperatura, onde fica nítido, aqui na região de Cabo Frio até a restinga da Marambaia, a ressurgência nessa região durante os períodos de verão, quando os ventos vêm de nordeste e chegam aqui, ele afasta a água da costa. Então, quando ele afasta a água da costa, a água mais fria que vem do fundo sobe a plataforma e aflora a região, provocando o fenômeno de ressurgência, que é um fenômeno importantíssimo em termos de oceanografia química e oceanográfica. Geralmente, lugares de ressurgência, de forma geral, são lugares de alta produtividade pesqueira, que você sobe uma água fria, você vai ter o boom de fitoplâncton, e a partir daí a cadeia alimentar se desenvolve. Bom, e quais são as formas, ou seja, os meios em que você fixa esses sensores, em que você transporta esses sensores para poder fazer a coleta de dados? O mais tradicional é
embarcação. A gente viu que o primeiro grande cruzeiro oceanográfico foi um veleiro, esse Challenger, que saiu pelo mundo fazendo coleta de dados. Outra embarcação famosa, o Beagle, saiu pelo mundo e possibilitou o desenvolvimento por Darwin da teoria de evolução. Então, os navios são as grandes plataformas que você usa para forma de dados na oceanografia e, na realidade, eles são plataformas caras que têm um deslocamento que abrange áreas. Para você mapear uma área grande, você leva muito tempo, então busca-se opções a isso. Então aqui a gente está em Vital de Oliveira, é o mais recente navio adquirido, construído, né? Foi feita uma licitação e foi construído para o Brasil. É o nosso navio de oceanografia de uso geral na Marinha do Brasil, foi incorporado, se eu não me engano, no final do ano passado, e já começou esse ano seus trabalhos. Já na sua viagem de volta, ele já voltou desde a África, coletando dados sobre temperatura, velocidade de corrente, etc., para avaliar os vórtices que saem da pico da África, ali da extremo sul da África, e vem pelo Atlântico, girando e atingindo até o meio do Atlântico ou até mais. Então ele já veio fazendo isso. Bom, depois disso você tem os satélites. Os satélites que são caracterizados por coleta rápida de dados, áreas grandes e com a evolução tecnológica, com resoluções excelentes hoje em dia em termos de fotografia. Você tem resoluções na casa de 0,5 metro, 30 centímetros de fotografias de satélite. E aqui a gente vê dois exemplos. O RadarSat, satélite que trabalha com o radar, né? Então você obtém imagens de radar. Aí, imagem de radar, principalmente nos estudos de relevo continental, etc., mas também usadas no meio da oceanografia, principalmente são de poluição e derrames de óleo. Quando você tem um grande derrame de óleo na superfície do mar, esse óleo suaviza a superfície do mar. Então a imagem do radar consegue pegar manchas no mar em que o mar está todo encrespado em volta, você tem alta rugosidade e de repente onde tem a mancha de óleo, aquilo ali fica suavizado e você consegue identificar e dimensionar essas manchas de óleo. Do lado de cá, nós temos os satélites Topex, Poseidon, Jason, etc., que são os satélites que medem a altura em relação ao nível do mar. Então ele está numa altura, a altura dele é conhecida, ele mede a altura dele para o nível do mar. Com isso você consegue determinar a superfície do mar, como está se comportando, é mais alta, mais baixa. A gente acha que o nível do mar é contínuo e é o mesmo em todo o resto, mas está enganado. Então essa altimetria de satélite consegue determinar essas diferenças de altitude. Com isso você consegue ter alguma informação sobre circulação oceânica, você consegue ter alguma informação associando a inversões gravimétricas. Você tem, se você tiver uma montanha no fundo marinho, a atração de massa exercida da montanha sobre a água vai gerar um domo em cima no mar. E você consegue fazer esses cálculos de inversão e calcular a estrutura que você tem ali no fundo, a montanha, ou no caso de uma fossa submarina, que vai gerar a elevação ou a depressão do mar. As boias oceanográficas também já são de utilização ampla, só que hoje em dia você está com um desenvolvimento muito em termos dos sensores que são colocados nos seus fundeiros ou moorings, como são chamados, e você consegue transmitir online os dados via satélite, via celular, via rádio, para você estar o tempo inteiro tendo esses dados. Qual a grande vantagem disso?
Se der um problema, você corre lá e conserta. Não tem aquela coisa, você bota, volta daqui a 2 meses para saber que depois que você botou, ele deu problema e você não tem os dados. Então isso é um desenvolvimento muito grande. Elas ainda são muito usadas e eu acho que hoje em dia estão sendo mais usadas devido a essas facilidades que estão se obtendo. Os veículos de operação remota, os ROVs, semelhantes que chegaram lá no Titanic, né, que você tem desde pequenos veículos apenas para observação, com capacidade de voo limitada, até grandes veículos que eles chamam work class, com preços que chegam a milhões de dólares, mais certamente. São equipamentos que você manuseia ele através de um cabo, então aqui a gente está vendo o veículo e o cabo que leva energia e os comandos de todos os sensores que você tem. Então você consegue botar câmera de filmagem, iluminação, pinger de posicionamento, amostradores de sedimento, amostradores de água. Alguns, os work class, têm capacidade de botar braços mecânicos, executar uma série de trabalhos embaixo d'água. São fundamentais na indústria do petróleo, executando tarefas onde o mergulhador não consegue chegar. A vantagem dele é lento. Então você demora a descer, demora a subir, demora a se deslocar. A velocidade de deslocamento dele é pequena. Para você melhorar isso, desenvolveram-se os AUVs, os veículos submarinos autônomos. E são grandes torpedos, né? Funcionam a bateria e eles são, dentro dele você tem navegação inercial, pinga de posicionamento, câmeras de filmagem, pode ter sonares de batimétricos, de varredura, sonar de abertura sintética, BIM, gravímetro não, é muito pesado, mas magnetômetros, perfiladores sísmicos, e você monta o que você quer, sensores de água, sensores de temperatura, salinidade, etc, etc. Ele é modular e você monta ele de acordo com a sua necessidade. Qual a vantagem? Você pré-programa as linhas de sondagem para ele, aonde ele vai navegar, você lança, ele vai navegar, ele tem autonomia, lança ele, vai para o ponto e espera ele sair e você pegar ele de volta. Tá? Então, a diferença disso, você tem uma velocidade do que é o ROV, e logicamente, se você se aproxima do fundo com o seu sonar batimétrico, com o seu multibim, com o seu sonar de varredura, a solução do seu dado vai ser muito melhor do que se você fizer ele da superfície com o navio, principalmente os dados batimétricos e de varredura, os dados sísmicos também. Uma variante disso são os autônomos de superfície. Embarcações que parecem aqueles automodelos, né, que você usa aquelas lanchinhas de modelismo. São pequenas embarcações que devem ter em torno de 1,5 metro, 2 de comprimento, em que você monta os sensores, aí a miniaturização dos sensores, devido ao desenvolvimento tecnológico, é fundamental nesse campo, em que você consegue fazer levantamentos batimétricos e tal, em áreas onde você tem que entrar com a embarcação. Então você pega uma embarcação dessa aqui, você deve ter 30 centímetros, 20 centímetros de calado, consegue ir até onde você não conseguiria ir com uma traineira, com um barco de alumínio com os sensores rebocados ou mergulhados na água. Bom, coletados os dados, você tem que gerar informação, e essa informação é gerada por meio de software. E isso vai facilitar a sua visualização dos dados e possibilita o quê? A conjugação, operação matemática com esses dados, é uma ferramenta de interpretação de resultados e no auxílio à tomada de decisão. Na etnografia, a gente usa muito o OASIS Montage 8.4 da Geosoft para a geração desses mapas. Então, essa ferramenta possibilita a representação dos dados como símbolos, como gráficos, como isolinhas
ou como grids, modelos digitais de terreno ou modelo de superfícies de algum dado que você queira. Aqui nós temos alguns exemplos de mapas de posicionamento. Acima à direita, em Os Anjos, em Arraial do Cabo, o posicionamento das linhas de sondagem batimétrica realizadas naquela enseada durante um projeto de pesquisa. Embaixo à esquerda, Baía de Sepetiba, a localização das amostras sedimentares executadas durante um projeto de pesquisa desenvolvido naquela baía. E aqui à direita, Baía de Guanabara, cada pontinho daquele é a avistagem de mamíferos, no caso aqui botos, golfinhos, né, desenvolvido pelo projeto de mamíferos aquáticos da Oceanografia da UERJ, em que são determinadas pelos dias em que foram feitas as avistagens, os dias de coleta dessas avistagens. Então, de um barco com um posicionador, você avista, tira a foto, é capaz de identificar os animais pela foto do seu dorso, da sua nadadeira, e anota, estimando a direção e a distância, você estima qual a coordenada daquele ponto a partir da coordenada da embarcação. Feito isso, você joga dados e você consegue gerar mapas e tirar uma série de informações desses mapas. Bom, aqui o que é o meu principal trabalho, os mapas de batimetria. Então, aqui à esquerda nós temos um mapa de batimetria da margem continental brasileira e a área oceânica adjacente do Atlântico Sul, trabalhado no Congresso Cartografia de 2003 e depois atualizado acho que em 2007. Esse aqui é o de 2007, em que foram introduzidos mais dados. Então a gente consegue ter uma visão geral. Aqui nós temos na plataforma continental os dados das cartas náuticas da série. Na margem continental nós temos os dados do levantamento da plataforma continental brasileira associado a dados de batimetria de satélite, ou seja, aquela altimetria satélite transformada em batimetria, que funciona bem para regiões onde a profundidade é maior do que 1.500, 2.000 metros. Então a gente vê um relevo geral do fundo oceânico muito grande. Aqui nós temos elevação do Rio Grande, Trindade, Cone do Amazonas, cadeia norte brasileira e o platô de São Paulo aqui, ó. Tudo isso visto de uma bem geral e bem os detalhes bem visíveis nesse mapa. Aqui no centro nós temos a batimetria lá da Enseada dos Anjos, Arraial, a gente viu o posicionamento no slide anterior. E aqui à direita, Baía de Paraty, um outro projeto de pesquisa desenvolvido, em que um modelo pegou esses dados que nós fizemos com o dado que havia da Diretoria de Hidrografia e Navegação, com mais de 15 anos de diferença, e foi capaz de calcular o assoreamento nessa região aqui. Bom, aí a gente pega a batimetria e vai para o uso de uma coisa que a gente aprende lá no cálculo 1, que muita gente aprende e nunca sabe para que serve, né? É o uso da derivada. Você faz a derivação da batimetria, ou seja, você calcula a variação da batimetria em função da distância, ou seja, inclinação da superfície do mar, do fundo do mar. Então, na direita nós temos aquele mesmo mapa aqui, ó, o relevo, batimetria, o relevo continental, agora a gente olhando em termos de inclinação, de gradiente. No meio, o mapa de Arraial do Cabo, lá em Os Anjos, em termos de inclinação. Fica nítido a área do porto aqui, ó, em que você tem maiores profundidades junto aqui à área do porto. Você tem a atracação e a bacia de evolução. Isso aqui é a área de dragagem caracterizada pelo porto e é mantida dragada para operar. Aqui, na região de Paraty, a gente vê o grande banco que nós temos aqui com as menores inclinações. É uma área de sedimentação, de deposição do canal,
uma área em que você tem os flancos bem delimitados pelas cores rosas. A cobertura sedimentar tem uma maneira de você fazer essa sem interpolar, ele fecha manchas onde você tem características iguais. Termina lá que a areia é 1, areia com lama é 2, lama com areia é 3, etc, etc. E ele, em vez de interpolar entre eles, ele fecha as manchas. Você consegue determinar aqui, ó, o tipo de sedimento. Então nós temos a Baía de Sepetiba com os sedimentos arenosos mais relacionados à sua entrada. E essa região aqui, que é onde você tem a restinga aqui com uma série de dunas que a areia vai parar com o vento de tempestade aqui, ela cai da Bahia. Enseada do Bananal, na Ilha Grande, em que você vê que as areias predominam próximo à praia, próximo às costas, e na parte mais central começa a ter mistura com lama. E aqui a região de Paraty, onde você predomina os sedimentos lamosos, tá? Pouca caracterização de areia nas bordas, tá? Você só vai ter areia realmente na beira da praia. E aí a amostragem, como é feita de barco, não chega na praia, fica com um sedimento mais lamoso a partir submersa. A partir da análise desses sedimentos, você consegue determinar os percentual de areia, percentual de matéria orgânica, percentual de carbonato. Então aqui nós temos a Baía de Paraty, percentual de areia nos sedimentos, percentual de matéria orgânica, percentual de carbonato, que são informações muito importantes para você conseguir entender muita coisa. Por exemplo, matéria orgânica, alto percentual de matéria orgânica é lugar onde você provavelmente vai ter uma maior possibilidade de poluição por metais que estarão absorvidos. Se você tiver poluição por metal na região, vai se concentrar nos sedimentos finos, então onde tem um maior percentual de matéria orgânica, maior percentual de lama, você vai acumular esse metal. Tá? Aqui, mapa de composição. Você analisa, você sabe o que é matéria orgânica, o que é carbonato, o que é siliciclástico. E você organiza esse gráfico de pizza, podendo... Aqui a gente tem a Baía de Paraty, você vê que a grande predominância de lama, e aqui a enseada do Pouso, que é a última enseada antes de sair da Baía da Ilha Grande, em que você põe areia e carbonato. Siliciclásticos e carbonatos. E você também pode fazer análises químicas de sedimento, de água e etc. Então aqui a gente tem dois exemplos, Baía de Guanabara, com 5 pontos amostrais, mostrando a concentração de compostos de organoestanho. Os compostos de TBT são as tintas anti-incrustantes de navio, que são extremamente problemáticas para a biota marinha. Tá? Então esse aqui foi uma pesquisa feita na Baía de Guanabara. E você coloca gráfico de barras em que você pode ter até 8 elementos exemplificados, cada um de uma cor e a sua escala de tamanho determinada para diferenciar uma da outra. Do lado de cá nós temos um mapa da Bacia de Santos com a concentração de chumbo em determinadas amostras analisadas. Aqui nós vemos o de medição de correntes marinhas com o perfilador acústico Doppler. Então você tem aqui Piraquara de Fora, onde você aqui no finalzinho sai a saída da água de resfriamento de Angra, né, das usinas nucleares, e você tem a circulação feita através de perfis, tá, embarcação, em que as setas, o tamanho da seta, a seta aponta a direção e o tamanho é associado à intensidade. E embaixo tem uma superfície, né, um modelo digital de intensidade de corrente. Então você vê a situação, como é que está a maior ou a menor intensidade. Então nós temos a maré enchente, corrente vindo daqui,
E na maré vazante, a corrente da Baía da Ribeira. Todas as duas a 3 metros de profundidade, tá? No mesmo dia. A possibilidade que se tem é a realização de modelos em 3D. Então nós temos aqui a Baía de Sepetiba, a batimetria, da Baía o relevo de fundo. Aqui nós temos o relevo, a superfície. Então no geossol você pode ter a superfície, é a batimetria, e você pode pintar essa batimetria com o que você quiser. Então nós temos aqui a batimetria pintada com a batimetria. Colorida com o gradiente. Você vê que os principais gradientes estão no entorno das ilhas, nos canais e no flanco de Marambaia. E aqui embaixo, essa mesma batimetria em tons de cinza, a cobertura. Tá? Você vê que a areia está se concentrando principalmente nos canais de entrada e saída das correntes de maré na Baía de Sepetiba. Bom, estamos chegando quase no finalzinho. Quais são as perspectivas desse uso de geotecnologia nos estudos oceanográficos? Esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem observado tem possibilitado o surgimento de muitas tecnologias novas, de muitas formas de processamento de dados e novas formas de representação desses dados. Então, nós temos os sistemas de batimetria multiphase, o beamforming quanto o multifase, tem evoluído rapidamente. E o processamento de seu dado em termos de retorno do sinal do fundo marinho, snippets e de coluna d'água tem sido uma evolução muito grande e tem tido dados interessantes. Esse equipamento já está sendo utilizado no monitoramento de vida marinha, dos mamíferos, de tubarões, etc., através de monitoramento da coluna d'água. Os sonares de abertura sintética, embora a gente tenha visto uma resolução, ainda estão no início da sua fase comercial. Então, eles agora estão começando a se popularizar. Isso é fantástico e a sua batimetria impressiona. Mas ainda tem muito a ser desenvolvido. Hoje, os sonares de abertura sintética só podem ser em plataformas submersas, porque eles são muito sensíveis ao balanço. Então, você não consegue operar um sonar de abertura sintética num navio, numa embarcação. Aí, essa é uma possibilidade de desenvolvimento que eu creio que vai ser solucionada nos próximos anos. Em termos de batimetria de satélite, além da altimetria, que é bem amplificada em áreas mais profundas do que 1.500 metros, que a gente viu os mapas ali, nós temos ainda a possibilidade de, que é uma fronteira nessa pesquisa, que é a determinação de profundidade em áreas rasas, a partir de algoritmos que fazem da coloração do mar em imagens fotográficas de satélite. Então isso é uma das fronteiras de desenvolvimento tecnológico que a gente tem na utilização desses satélites para pesquisas oceanográficas. Por fim, nós temos aqui uma lista de referências a ser complementada depois, que faltaram algumas, e eu vou passar para o pessoal aqui da organização para poder disponibilizar a apresentação com todas as referências corretas. Muito obrigado aí pela atenção e estou à disposição para responder as perguntas.